Olá, bom dia. Mesmo antes de se falar em feminicídio, os crimes contra a mulher pela condição de mulher já existiam. É o que se chamava antigamente de crimes passionais, quando o amor chegava a um ponto tão doentio que ocasionava a morte. E para resgatar um pouco todos esses crimes passionais que aconteceram bem antes de agora, vai ser lançado hoje um livro contando várias histórias desse tipo. E quem está aqui comigo para falar sobre isso é o autor do livro, que vai ser lançado hoje, escritor e advogado, que eu vou chamar, Sim. né? Alan Paiva. Bom dia. Bom dia, Elda. É uma alegria e um prazer estar participando novamente do seu programa. Pois é, e agora a gente vai falar de um assunto que não é muito agradável, mas é bom de se falar para todo mundo ficar sabendo, né? Crime passional e feminicídio, assim, só para a gente começar, é a mesma coisa? Olha, não é a mesma coisa. Geralmente a denominação muda. Geralmente o que se tinha como crime passional era aquele homicídio cometido tendo como motivo o amor, a paixão contrariada, não é? O feminicídio ele vem dar uma nova denominação a uma prática específica que é o assassinato da mulher pela sua condição de sexo feminino. É uma violência baseada no gênero. No gênero. E nos crimes passionais não era necessariamente só assim, né? Não só assim. Mas é preciso lembrar também que nem todo assassinato de mulher ele é feminicídio. Isso. É bom mesmo apenas fazer aquele diferença. baseado numa violência de gênero, ou seja, a morte de uma mulher pela sua condição de mulher. Ok. Nesses casos, alguns passionais eram feminicídio, outros não se enquadravam nessa característica, mais ou menos isso, né? Mas vamos pegar, você pegou um caso assim bem, vamos dizer assim, bem simbólico, né? Que é o caso, que é o nome do livro, né? O caso Pontes Visgueiro, da barbárie ao feminicídio. Fala só um pouquinho para a gente lembrar do caso Pontes Visgueiro, por exemplo. Eu não lembro muita coisa. Elda, os maranhenses, nós maranhenses também não lembramos muito desse caso. Muitas pessoas não conhecem, mas como você disse, é um caso emblemático. O crime do Pontes Visgueiro, lembrando que ele era um desembargador do Tribunal da Relação do Maranhão, como se chamava o Tribunal de Justiça. Tribunal da Relação do Maranhão. Tribunal da Relação da Província do Maranhão. Da Província do Maranhão. Então, o desembargador Pontes Visgueiro, que era muito conhecido na época, ele se apaixonou pela Maria da Conceição, que era uma adolescente de 15 anos de idade, e por todo o relacionamento conturbado que eles viveram, de infidelidades, crises de ciúme, vexames, escândalos, né? Ele acabou por matar a Maria da Conceição, mutilar o corpo, enterrar num baú, num caixão, colocar o corpo no baú, no caixão, e depois enterrou no quintal da sua própria casa um sobrado que até hoje existe e fica situado na Rua de São João, né, no centro de São Luís. Só falar enterrar no quintal, a gente já lembra do caso da Alana, né? Se Exatamente. você for olhar, vai ter alguns pontos parecidos em todos eles, né? Essa questão de enterrar a vítima assim, num local próximo, diferente do que seria o convencional, tem alguma simbologia também dentro desses crimes, Alana? Olha, esses crimes, eles geralmente se assemelham pela brutalidade, né, com que são cometidos. E aí logo depois o assassino procura se livrar do corpo e também ocultar o crime. Existe um grande criminalista italiano, Francesco Carnelucci, ele costumava dizer que o crime é um caminho cujas pegadas quem enveredou por ele procura apagar. E não consegue, né? Pelo jeito não consegue. Acaba sempre sendo descoberto, né? Sim. E foi o caso do Pontes Visgueiro. Em poucos dias, 3 dias, o crime foi descoberto e ele foi processado e julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça, que na época ficava no Rio de Janeiro, e condenado pelo crime.
O Maranhão tem muitos casos desse tipo, quer dizer, se você pegar esse Pontes Visgueiro para cá, a gente vai encontrar muitos casos semelhantes? Como você disse, o caso Pontes Visgueiro ele é emblemático. Isso. Então eu procurei, a partir do caso Pontes Visgueiro, falar dessa longa trajetória de violência contra a mulher, que passa pelos denominados crimes passionais. E aí, quando a gente fala em crime passional, a gente lembra também da famosa tese da legítima defesa da honra, que era muito usada nos tribunais do júri para absolver os assassinos de mulheres, né? E essa tese ela passou a ser muito discutida logo com o crime do Dock Street, no Rio de Janeiro, que aconteceu em 76. Outra simbologia muito forte. O caso, é bom lembrar que o caso Dock Street ele foi um divisor de águas na história dos crimes passionais, porque a partir dele o movimento feminista, ou os movimentos feministas, começaram a lutar veementemente contra a tese da legítima da honra. Só para a gente lembrar, era um playboy, né, que namorava como era o nome da Ele moça? era de uma família Ângela, muito né? rica e conhecida de São Paulo, ela de Minas. E eles se conhecem no Rio e estavam passando uma temporada numa praia de Búzios quando aconteceu o crime. Pois é, simples assim, parece, né? Sim. Contando assim, parece uma coisa tão simples. E só para a gente lembrar a outra, vamos dizer assim, a outra ponta de ligação, a gente teve um no Maranhão nesse mesmo ano, né? Que também é um dos mais emblemáticos do Maranhão, né? Sim, nessa mesma época, um mês depois, em São Luís, nós tivemos o famoso crime do César Canto, que matou a esposa, Marina Canto, no Anil, né? Ficou conhecido como crime do Cutim, por causa da região, ali, né? O Cutim, né? Que foi um dos casos mais famosos de São Luís. Então, além do crime do desembargador Pontes Visgueiro, eu também relembro esses casos famosos, como Dock Street, César Canto em São Luís. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho e vamos voltar para continuar falando desse assunto. É só um minutinho, eu volto já já. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre esse livro que vai ser lançado hoje à noite no Monumental Shopping, não é isso, Alan? Hoje à noite, às 19 horas, na Livraria Temis do Monumental Shopping. Na Livraria Temis. Então, eu já estou convidando todo mundo, viu? Sim, é importante lembrar que esse livro foi escrito não só para a comunidade jurídica, mas para todas as pessoas que quiserem conhecer o tema. Sim, sim, e até porque é prefaciado por uma pessoa que fala a respeito do tema, que lida com o tema no dia a dia. Sim, né? exatamente. O livro traz prefácio da doutora Helena Hilwe, né, que é uma grande referência no campo dos direitos humanos, dos direitos das mulheres. E eu tive... Então está bem recomendado, né? Sim, eu costumo dizer que se não gostar do livro, pelo menos do prefácio, vão gostar. Nada disso, a obra toda é muito interessante, sim. E a gente falando desses dois casos simbólicos, do Dock Street e do César Canto, a gente também tem outra semelhança entre eles. Os dois eram paulistas e as duas eram mineiras, as duas mulheres, sim, né? Sim, é verdade, é uma isso, semelhança. Né? Aconteceu com um mês de distância um crime do outro, ele paulista e ela mineira também. Pelas suas pesquisas, a impunidade nesses casos, ela é comum? Ou a polícia sempre acaba descobrindo culpados, mesmo que não tenha uma penalidade muito grande, mas são sempre descobertos os culpados? Geralmente são descobertos os culpados. A questão da impunidade é... Vamos tomar um pouco mais de café enquanto a gente fala deste assunto. A questão da impunidade, é preciso ver que nós temos uma tradição na justiça brasileira com relação à classe social, né? Então, é muito mais fácil se punir um pobre, né, do que se punir um rico, né? Ainda. Né? Mas nesses casos, os dois eram ricos?
Sim, duas os dois casais eram ricos. mesmo assim eles foram punidos, né? Porque Não, o Doc Street, num primeiro momento, ele foi condenado a uma pena ínfima, não é? Porque ele foi considerado homicídio privilegiado. Depois, no segundo julgamento, ele foi condenado a 15 anos de prisão. No caso do César Canto, ele foi absolvido nos dois julgamentos, em 1980 e em 1988. Era a defesa da honra. E ele foi a tese de ambos, não é? O do Doc Street, os advogados alegaram legítima defesa da dignidade. O famoso criminalista Evandro Lins e Silva alegou no primeiro julgamento a legítima defesa da dignidade. E os defensores de César Canto em São Luís alegaram nos dois julgamentos a legítima defesa da honra, né? E ele foi absolvido nos dois julgamentos. Hoje, uma situação como essa, pelas pesquisas que você fez, ainda é possível, tipo, depois da instituição do feminicídio como crime mesmo, como crime hediondo que precisa ser punido, a defesa da honra ainda pode ser usada como desculpa, vamos dizer assim, como alegação? Eu creio que não, porque a compreensão sobre isso mudou muito, não é, Elda? E eu disse que o caso Doc Street também foi um divisor de águas justamente por isso, porque a partir dele os movimentos feministas começaram a lutar com mais veemência, a se mobilizar mais, como você disse, em torno da tese da legítima defesa da honra, né? E de forma que isso mudou muito, né? Hoje é muito difícil se alegar ou se aceitar uma tese dessa, né? Mas mesmo assim, apesar de não se aceitar mais essas alegações, da sociedade ter se mobilizado, das mulheres terem se movimentado mais contra crimes desse tipo, eles continuam acontecendo com uma frequência que assombra muito, uma né? frequência assustadora, realmente. É uma prática porque esse tipo de crime, ele decorre das relações de poder na sociedade, né? Dos papéis de gêneros e da concepção que se tem em torno disso. Ou seja, por isso que eu chamo a atenção de que não basta agravar a punição, não basta aumentar a pena, não basta criar um novo tipo de crime. É preciso modificar essas relações. Porque só o fato de aumentar a punição, de tornar o feminicídio crime hediondo, isso não vai impedir que mulheres continuem sendo assassinadas, né? Até porque a lei de crimes hediondos, ela está aí, já tem muitos anos de existência e nunca se ouviu falar que ela tenha reduzido a criminalidade. Então não vai ser transformando o feminicídio em crime hediondo que vai se impedir mulheres de serem assassinadas. E é sempre bom lembrar que o judiciário, quando ele atua nesses casos, a lei penal já atua muito tarde, já chega tarde, porque quando a lei penal atua, quando o judiciário é chamado a intervir nesses casos, uma vida já se perdeu. Então é preciso mudar a consciência, investir em mobilização social, educação, para que a gente mude esse estado de coisas. E esse é o processo mais complicado, né? Porque quando Sim. é para fazer através da lei, é muito simples. Você senta, os juristas sentam, redigem, estudam, elaboram a lei. Esse processo de conscientização, de mudança de mentalidade, a gente ainda leva um tempinho para chegar. É verdade, eu no começo tive uma postura crítica com relação à lei, mas depois eu compreendi o objetivo do movimento que originou essa lei. É preciso lembrar que ela partiu após a CPMI, que foi a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que foi instalada no âmbito do Congresso Nacional, que investigou durante os anos 2012 e 2013 a situação da violência da mulher no país. E aí deu origem a esse projeto de lei que resultou no feminicídio. Mesmo assim, com essas tentativas jurídicas de barrar esse tipo de crime, com a força da mulher, agora na denúncia, está todo mundo sabendo que pode se denunciar, a gente ainda não chegou a um estágio que a gente pode dizer pelo menos satisfatório, que não seja pleno, mas que pelo menos seja satisfatório. Você vê a possibilidade dessas duas posições, só com essas duas, jurídica e posicionamento da sociedade, a gente chegar no nível de civilização onde não precise mais se registrar esse tipo de crime? A questão é exatamente essa. Você tocou no ponto-chave, civilização. O nome do livro é O Caso Pontes Visgueiro, da Barbárie ao Feminicídio.
Ou seja, da barbárie ao feminicídio. Eu quis chamar a atenção para o fato de que nós estamos, na verdade, numa situação de barbárie. Isso. Porque o mapa da violência que investigou a situação dos homicídios de mulheres no Brasil em 2015 apontam que de 80 a 2013, mais de 100 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Isso é um estado de guerra. 100 mil mulheres. E só no ano de 2013, de acordo com o mapa da violência, foram quase 5 mil mulheres assassinadas. Ou seja, praticamente 13 mulheres por dia. Então é uma situação muito grave que precisa ser combatida. Isso a gente está falando em assassinato, não está se falando nas agressões, nem tipo nas outras violências de gênero, como estupro. Né? Pois é, já está se falando lá no ponto final dessa corrente de violência que seria o assassinato. E você colocou agora um ponto-chave, o feminicídio, o homicídio de uma mulher pela sua condição de mulher, ele é a última etapa do processo de violência, de um processo contínuo de violência, que começa com agressões verbais, com pequenas lesões, até redundar... Coisas que parecem normais no dia a dia. Até redundar, né? Exatamente. E quando a gente pega números, por exemplo, que dizem que esses números cresceram no Maranhão no último ano, 130%, a gente ainda fica mais alarmada ainda, né? Sim, claro. Como é possível um crime desse tipo? Com tanta gente falando, com tanta gente denunciando, aumentar mais de 100%. E isso só demonstra que só a lei não basta. A lei está em pleno vigor há mais de 2 anos e, no entanto, nós temos esse número assustador. Mas, assim, tudo isso que a gente está discutindo vai estar aqui nesse livro que vai ser lançado hoje, às 19 horas, lá na livraria Temis. Livraria Temis. Não está lembrando o nome. E o livro também, só lembrando que o livro também faz referências a casos recentes, como o caso do Lucas Porto, que aconteceu aqui em São Luís, a gente tem tanto caso, que teria assassinado a Mariana Costa. Então o livro traz também muitos outros casos mais recentes. Você faz uma análise desde lá do Pontes Visgueiro, vamos dizer, até o Lucas Porto, mais ou menos. Mais ou menos isso. Eu procuro tomar como ponto de partida o caso do Pontes Visgueiro, contar o crime, o processo, a sentença dele e alguns fatos posteriores ao julgamento dele, até os casos mais recentes. Ok. Só lembrando sem falar que passando pelo crime passional, o que é o crime passional, o que é o feminicídio, qual a compreensão que a sociedade nesse período teve, né, desse tipo de prática delituosa. Até a gente hoje. Falou do seu segundo e terceiro livro. Esse aqui é um pouco diferente do segundo livro, né? Que era, como é o nome? A questão das drogas. O anterior foi Amor né? Sem Limites. A questão das drogas. Já vem um próximo? Já, a editora Paulina já aprovou e já vai ser publicado agora no começo do ano um novo livro, o título é Drogas, Crimes e Prisões. Então tá, já está convidado para vir falar aqui dele quando ele for lançado, pode vir aqui para a gente contar para as pessoas o que vem mais por aí. Mas hoje, você já sabe, já tem um compromisso, às 19 horas para o lançamento do caso Pontes Visgueiros, da barbárie ao feminicídio. O assunto mais atual não poderia haver, com toda certeza. Alan Paiva, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, um bom dia para você. Tomara que a noite de autógrafo seja um sucesso. Eu que agradeço a TV Assembleia, agradeço a você, mais essa oportunidade de estar tomando um café com Elda. Pois é, mas nós vamos continuar tomando café, porque por enquanto terminou a entrevista, mas a gente vai continuar aqui falando sobre esse livro e tomando café. Mas para você que está nos assistindo, um bom dia. E você já sabe que tudo isso que a gente discutiu aqui fica à sua disposição no nosso site, é só acessar o al.ma.leg.br que vai estar lá tudo à sua disposição. E claro, nas nossas redes sociais, na página do rádio online, tudo muito bonitinho para você ter a informação que você quiser a qualquer momento. Mas todo dia eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã. Tchau!